Olá pessoal, vamos fazer uma revisão dos conteúdos estudados no segundo bimestre da terceira série. Nós iniciamos o conteúdo ali de funções orgânicas, falando das funções oxigenadas. Então, as funções oxigenadas que nós estudamos, eu anotei aqui, e a gente vai falar um pouquinho sobre as principais características de cada uma delas. Lembrando que em uma mesma molécula eu posso ter várias funções, uma só função ou várias outras funções. A primeira, nós estudamos no primeiro bimestre os hidrocarbonetos. Então, lembre que os hidrocarbonetos, eles podem aparecer aí também nas questões de vocês, tá? Então, vamos pegar aqui as principais características das funções oxigenadas. Começando pelo álcool. O que seria o álcool? Ele é um grupo, é a hidroxila, ligada ali a um carbono saturado que está fazendo ligação simples. Então, você tem a hidroxila, que é o OH, ligada no carbono saturado. Eu coloquei aqui a representação do R, que poderia ser 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, esse R aqui representa os carbonos ali que vão estar ligados. E lembrando, pessoal, não só a identificação da função é importante, mas também a nomenclatura. Então, acompanhando aí no material de vocês, vocês vão ver que a nomenclatura do álcool segue o mesmo padrão da nomenclatura lá de hidrocarboneto, né? Prefixo, mais infixo, mais sufixo. Só que agora o sufixo ele muda. Então, aqui no álcool você tem a terminação -ol, tá? Vou colocar aqui pequenininho para caber todas as informações aqui, mas tá no materialzinho de vocês aí, PDF. Próxima função é a função fenol. É importante você saber diferenciar ela, tá? Nomenclatura não cai tanto, por isso que a gente não estudou, mas é importante diferenciar. O que seria aí o fenol? É hidroxila ligada no anel aromático. Então, só é fenol se você tivesse anel aromático. Ele pode ser representado assim ou pelas 3 ligações duplas aí, tá bom? Se não tivesse as ligações duplas, sei lá, tivesse só isso aqui, não é fenol, é álcool, tá? Então, só é fenol se tiver o anel aromático, que são essas 3 ligações duplas. Próxima função é o ácido carboxílico. Então, vou colocar aqui representação do ácido carboxílico. Você tem a presença do grupo carbonila. Carbonila é tudo isso aqui, tá? Ou carboxila. Vou colocar até aqui. Carboxila, tá? Não é carbonila. Carbonila a gente ainda vai ver aqui. Carboxila é a mistura da carbonila, né, do C-O, com o OH. Então, você tem a carboxila. E aí, essa é a principal característica aí do ácido carboxílico. Ele é esse grupo carboxila na extremidade, na ponta da cadeia. Lembrando que a nomenclatura lá, quando eu for numerar a minha cadeia, eu começo por aqui, porque é a extremidade, o meu carbono 1. E a nomenclatura dele é ácido. E aí você tem lá ácido, prefixo, mais infixo, mais a terminação oico. Opa, inverti aqui. Terminação oico, tá? Acompanhem aí no material de vocês que tá bonitinho lá, mais fácil de entender. Próxima função é o aldeído. Aldeído é a carbonila ali presente ligada em um carbono primário. Então, você tem a carbonila aqui. Vou circular aqui ela. Carbonila. Carbono primário porque esse carbono aqui, ele só vai estar ligado a um só carbono que estaria aqui, tá? Então, por isso que é chamado de carbono primário. E aí, você tem a nomenclatura prefixo, infixo, mais o sufixo -al, tá bom? Aqui, no álcool, vou colocar bonitinho, né? Prefixo, infixo, mais -ol. Não sei que ficou melhor, né? Se era do outro jeito ou assim, mas eu acho que vocês estão entendendo. Então, aldeído, você tem lá a carbonila num carbono primário. Então, terminação -al. Próxima função, cetona.
Cetona, você tem ali uma carbonila entre carbonos, tá? Carbonila entre carbonos. Então, você tem a carbono aqui entre carbono, carbonila entre carbonos. E esse carbono aqui, ele tem que ser secundário, ligado lá em 2 carbonos, tá? Então, você tem lá nomenclatura prefixo, infixo, mais o sufixo ona, tá? Saibam diferenciar aí essas funções das nomenclaturas. Função éster. Função éster, você tem a carbonila ligada no oxigênio. E aí, a nomenclatura já é um pouquinho diferente, porque aí você tem o nome do primeiro grupo, que tá aqui, né? Esse R aqui, vou colocar até aqui, com a terminação ato, de o nome do segundo R. Vou colocar assim. Não sei se vocês vão entender aí, mas então você tem ato, nome do primeiro grupo, com terminação ato, de nome do segundo grupo. Viu? Essa formação é um éster, tá? E tendo essa presença da carbonila ligada a um oxigênio, é um éster. Próxima função, para encerrar as oxigenadas, é a função aqui é éster, tá? Eu falei éter em algum momento aí. Então, aqui é a função éter. Oxigênio entre carbonos, você tem o éter, tá? É importante vocês diferenciarem aqui éter de éster, porque eles têm um formato muito diferente, mas o nome é bem parecido, então pode surgir uma confusão. E aqui o éter, você tem o nome do primeiro que aparece, ou lá o menor grupo, né, o menor radical, com oxi, nome do segundo grupo, tá? Tem uma outra nomenclatura do éter que tá no material de vocês, mas vou deixar aqui essa porque é mais fácil aí de você diferenciar, tá? Vamos lá. Outro importante aqui, outro detalhe importante que tá no material é que o éster, ele é formado a partir de uma reação com ácido carboxílico e álcool, tá? E aí ele vira um éster. Isso é importante por quê? Porque pode ser que algumas questões elas podem te dar aí uma reação colocando lá um álcool, um ácido carboxílico, formando um éster. Ele quer saber qual é a função que está sendo formada. Então, se ele já te disse que é um álcool, um ácido carboxílico, só pode ser um éster que vai ser formado, tá? Então, algumas dicas aí para vocês resolverem questões. Outra coisa que é importante vocês diferenciarem é o ácido carboxílico do aldeído, porque olha, a estrutura deles é um pouco parecida. Aqui você tem o C dupla O na extremidade e aqui o C dupla O também na extremidade. Só que aqui tá ligado com hidrogênio e aqui com a hidroxilo. Então, assim, é importante diferenciar esses dois formatos, que tem nomes e são funções diferentes, e esses aqui que tem nomes parecidos, mas as funções são diferentes, tá? Então, vamos então falar um pouco das funções nitrogenadas, que é o próximo ponto, né? Para a gente poder fechar o segundo bimestre, as funções orgânicas, esse monte de detalhes, de desenhos diferentes, esses nomes diferentes, aí com sucesso. Então, você tem as oxigenadas, você tem a amina e a amida. Amina e amida. Bom, a amina, o que é a amina? É o nitrogênio ligado num carbono. Então, pode ter a amina primária, quando você tem o nitrogênio ligado em um só carbono, é o que o R representa essa cadeia carbônica. Você pode ter a amina secundária, quando só colocar o hidrogênio aqui. Amina secundária, quando esse nitrogênio está ligado em 2 carbonos, ou terciária, ligada em 3 carbonos, tá? Então, assim, essas são as aminas. Deixa eu apagar aqui, para aproveitar aqui todo o espaço.
Outro ponto, a questão da nomenclatura. Como que eu dou a nomenclatura da amina? No geral, lá no material de vocês, da aula que nós falamos sobre as funções nitrogenadas que tinha amina, eu coloquei separado aqui, como que eu vou nomear uma amina primária, secundária e terciária. Mas no geral, o que quer dizer? O nome do grupo, né, o radical que tá ligado aqui, esse Rzinhos que estão ligados, mais o nome amina, tá? No geral é isso, tá? E aí vai diferenciar, porque em alguns você vai ter que colocar em qual posição que tá a amina, geralmente na amina primária. Você vai colocar, às vezes você teria que indicar a posição dessa amina, então vai diferenciar a nomenclatura geral que eu coloquei aqui, seria dar o nome do grupo mais o nome amina. E para fechar as nitrogenadas, você tem a função amida. Cuidado, porque os nomes são parecidos, são funções nitrogenadas, você tem a presença do nitrogênio, mas elas têm formatos diferentes. A amida, além do nitrogênio, do hidrogênio, do carbono, você tem também uma carbonila, que é o oxigênio. É o C dupla oxigênio, né? Então, você tem lá esse formato ali na amida. Você tem a presença da carbonila ligado com o nitrogênio. E aí, a nomenclatura, ela vai seguir aquela ideia lá de prefixo, mais infixo, mais o sufixo amida, tá? E aí, aqui eu posso ter tanto hidrogênios quanto carbonos, tá? Por isso que eu deixei em aberto para, dependendo do formato lá, como for a sua cadeia. E aqui, pessoal, diferente de algumas outras funções que nós vimos nas oxigenadas, essa parte aqui, que representa a amida, ela pode estar tanto na extremidade, né, terminando aqui com H2, ou ela pode também estar no meio de uma cadeia, tá bom? Então, viu o nitrogênio ligado com uma carbonila, é um grupo amida, tá bom? Nós vimos também os compostos sulfurados. Vou colocar aqui, compostos furados. E aí, eu vou passar bem rápido em relação a eles, porque a principal diferença deles é que você tem a presença lá do enxofre, e no geral você tem os tiocompostos, né? A maioria dos nomes das nomenclaturas de compostos sulfurados, onde você tem a presença do enxofre, vou colocar um Szinho aqui, eles acrescentam o tio ali na nomenclatura. Então, assim, tem algumas nomenclaturas diferentes. E das questões, assim, que eu encontrei, inclusive, eu acho que tinha no material de vocês, geralmente eles vão perguntar a diferença, se é um tio composto ou não, se é um composto sulfurado, e raramente você encontra questões com nomenclaturas diferentes, assim, dos compostos sulfurados, tá? Então, por isso eu tô passando ele rápido. E a gente vai também pro próximo que nós estudamos, que são os aletos. Que nós vimos. Os aletos orgânicos. O que seria esses aletos? É uma cadeia carbônica ligada no halogênio. E esse halogênio, eu vou chamar de X aqui, mas esse X pode ser igual ao flúor, cloro, bromo ou iodo, que são os halogênios ali na tabela periódica. E aí, para quem não lembra da nomenclatura, a nomenclatura é o nome desse elemento ligado com o nome do hidrocarboneto. Então, é o X mais o nome do hidrocarboneto, tá? A nomenclatura dele segue essa. Você tem lá a estrutura de hidrocarboneto, carbonos e hidrogênios, e se você tem algum halogênio ligado, você simplesmente vai representar ele como sendo radical, e é o próprio nome do elemento, tá? Tem uma outra nomenclatura que nós vimos também, que seria chamar de brometo, fluoreto,
e aí deem uma olhada no material de vocês, mas aqui a principal característica para diferenciar o que é um haleto, tá? Então, fechamos então as funções orgânicas que nós estudamos, né? Que estava na ementa de vocês. Existem outras, como eu falei nas aulas, no material de vocês tinham somente essas, mas em uma das aulas, né, que eu gravei, eu falei sobre algumas outras funções ali. E é importante vocês saberem diferenciar essas funções, principalmente essas principais que nós estudamos, que são as que mais caem, tá? E a parte de química orgânica ela é muito ampla e sempre tem questões que são bem atuais, assim, de contextos que podem ser aplicados no nosso dia a dia, que podem ser abordados em provas. Então, assim, deem assim, um valor especial para a química orgânica, todos esses pontos, e entendam bastante, porque é super importante. E há outro ponto que eu, inclusive, falei para vocês, que não estava na ementa, mas que é importante a gente revisar e passar sobre isso, é falar das propriedades dos compostos orgânicos, que geralmente questões múltipla escolha, questões do Enem, eles abordam essas propriedades, tá? Então, você tem a primeira propriedade que nós vimos, que é a temperatura. Opa, tô escrevendo tudo errado. Temperatura de ebulição. E aí, acompanhem comigo no material de vocês. Dessa vez eu vou escrever, a gente vai conversar, né? Temperatura de ebulição, você vai pensar então aí na sua molécula, na forma como ela foi formada, a interação entre essas moléculas, a força, as forças intermoleculares que existem. Então, vocês precisam aí compreender esses pontos, essas forças intermoleculares de polo induzido, de polo permanente, ligação de hidrogênio, são assuntos que nós estudamos no primeiro ano. Quem não está familiarizado com esses termos, é interessante voltar, revisar, principalmente quando vocês forem estudar para o Enem, tá? Para nossa avaliação, é importante, mas só o que a gente vai revisar aqui dá para vocês fazerem, tá bom? Vamos lá, então. Temperatura de ebulição, acompanhe aí. Quanto maior for o tamanho da molécula, maior será o tamanho, a temperatura de ebulição. Então, pense. A ebulição, o que seria a ideia? O que seria a ebulição? Você pegar uma substância que está no estado líquido e passar para o estado gasoso. Então, você precisa ali separar essas partículas e tal. Então, quanto maior for a minha molécula, mais difícil ou mais força eu teria para poder transformar essa molécula. Então, você vai pensar assim, né? Quanto maior o tamanho, ou mais difícil vai ser, o maior é a temperatura. Então, maior a molécula, maior a temperatura. O outro ponto é em relação às interações intermoleculares. Essas interações intermoleculares, elas vão te dizer as forças com que essas moléculas estão unidas, tá? Então, quanto maior for a força dessa união, é mais difícil separar. Então, a gente pode usar vários exemplos aí no dia a dia. Então, quanto maior a força dessa junção, mais difícil vai se separar. Então, tem aí um gráficozinho, um diagrama, que é o mesmo da última aula lá que a gente estudou essa parte, que você tem lá a mais forte de todas as interações, é a ligação de hidrogênio. É a mais forte. Depois você tem o dipolo permanente. E depois o dipolo induzido. Então, lembrem aí, no material também tem falando sobre essas interações, tá? Dessas forças. E eu vou colocar aqui para vocês, não sei quem viu lá no resumo no Instagram que eu coloquei, eu até acrescentei, assim, na parte que fala sobre essas interações, algumas funções que estão ligadas aqui.
Então, você tem aqui como dipolo induzido o único, que é o hidrocarboneto. Então, ela sempre vai ser uma interação mais fraca, tá? Dipolo permanente, você tem aldeído, cetona e haleto. E ligação de hidrogênio, álcool, ácido carboxílico e amina. Essas são as principais aí funções que estão ligadas aí a essas interações, tá? Então, peguem lá depois qualquer coisa, anotem essa informação, porque vai ajudar vocês. Também tem um quadro, esse quadro, colocando lá, ligando essas interações termomoleculares com as funções orgânicas no material de vocês das aulas, tá? E aí, pra gente fechar, então, a questão da temperatura de ebulição, quanto mais ramificações, menor a temperatura de ebulição. Então, se você tem moléculas, se tem uma molécula aqui que tem, sei lá, uma ramificação, a outra tem aqui duas ramificações. Que é uma ramificação, né? Ficou meio estranho. Aqui, duas ramificações. Quanto mais ramificações, menor a temperatura de ebulição, tá? Então, lembrem aí em relação à temperatura de ebulição, esses 3 pontinhos que são super importantes aí para vocês. Próximo ponto é em relação à solubilidade, tá? Solubilidade, super importante lembrar desse ponto de solubilidade, tá? O que você vai pensar, lembrar aí? Solubilidade. Polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar, tá? E aí, o que eu vou ter que saber? Encontrar quais são as moléculas que são polares e quais são as moléculas que são apolares. A professora, eu não lembro em relação ali, lá, o que a gente estudou no primeiro ano. É importante vocês voltarem. E eu friso isso em relação a quando vocês forem estudar para o Enem, para o vestibular, tá? Na nossa avaliação, vai ser o que a gente estudou aqui, tá? Vai dar para vocês resolverem as questões. Mas ficou ainda na dúvida? Volta um pouquinho lá na questão de polaridade nos conteúdos de primeiro ano, tá bom? Mas então, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Então, você precisa identificar quem é polar e quem é apolar. A dica que eu dei para vocês é lembrar que o hidrocarboneto é apolar e a água é polar. Por que isso vai ajudar? Porque geralmente ele vai relacionar as questões que estão falando sobre isso, elas vão relacionar alguma coisa, alguma estrutura que ela tem uma parte que é polar e uma parte que é apolar. Então, sei lá, vamos colocar aqui uma molécula aqui. Então, você tem aqui uma molécula, um ácido bem grandão aqui. Geralmente, o que a questão vai falar? Ela vai falar em relação às interações. Então, você separa essa sua molécula grande entre duas moléculas aqui diferentes. Essa parte todinha aqui, ela corresponde a só carbono e hidrogênio. Carbono e hidrogênio é hidrocarboneto. Então, essa parte da sua molécula, ela é apolar. Se essa parte é apolar, essa outra parte aqui só pode ser polar, tá? Então, aqui, apolar é apolar. Então, você tem, geralmente, questões que falam sobre isso, sobre solubilidade, elas vão falar em relação à interação das moléculas. Você tem que lembrar que polar dissolve polar, apolar, polar. Isso tá ok na cabeça, né? Mas o que é? Você precisa diferenciar ali qual é a parte que é polar e qual é a parte que é apolar. É fácil lembrar que o hidrocarboneto é apolar e eu consigo separar essa molécula, que é geralmente muito grande nas questões quando eu pergunto, parte que é apolar e parte que é polar. E aí, eu comentei isso em aula, na aula que nós falamos sobre solubilidade, a questão da interação ali da água, a função ali da água, quando você vai tentar lavar uma superfície oleosa, sei lá, você tem uma superfície com gordura.
Por que que só a água, jogando só a água, ali não vai resolver meu problema, não vai limpar ali? Por que que nós utilizamos detergente, né, para poder limpar essa superfície e tira toda a gordura? Principalmente por conta dessa interação. Se você imaginar uma cadeia de gordura, é uma cadeia orgânica grande, né, uma molécula grande, que tem uma parte que é apolar e uma parte que é polar. A parte que é polar, que é uma parte pouco menor, ela se liga com a água, mas ela não é o suficiente para você limpar aquela superfície. Então, o que que você precisa colocar ali também? Um detergente. O que que o detergente ele vai fazer? Ele vai se ligar à parte que é a polar da sua molécula, e aí com isso você consegue tirar ali essa sujeira, essa gordura que tem lá na superfície. E aí formam micelas e você consegue retirar, né, a gordura por conta disso. Parte apolar, que são uma cadeia de hidrocarboneto, vai se ligar com o detergente e aí tira lá a gordura. A parte polar se liga com a água, eles interagem e você consegue limpar a superfície. Então, lembrem disso, vai ser muito importante para vocês, para a vida. E lembrem, lavar a mão não é só com água, você lava a mão com água e sabão, tá bom? Importante isso, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo aí. Então, vamos então corrigir os exercícios de revisão. Vamos então à correção do exercício, exercício de revisão. Então vamos lá. Questão 1. Fluoroquinolonas constituem uma classe de antibióticos capazes de combater diferentes tipos de bactérias. A norfloxacina e a esparfloxacina e a levofloxacina são ambos dos membros da família das fluoroquinolonas. Okay? Então tem aqui as estruturas e ele pede o seguinte: de acordo com as informações acima, é incorreto afirmar que. Então, a gente vai aqui julgar essas alternativas e vai marcar a alternativa incorreta. Bom, essa atividade já deixei com gabarito para vocês, para facilitar aqueles que não forem assistir esse vídeo. Mas aí vamos corrigir analisando aí por que essa é a alternativa correta, tá? Isso a gente vai fazer em todas as outras, os outros exercícios. A norfloxacina, então essa aqui, apresenta um grupo funcional cetona em sua estrutura, certo? Porque você tem aqui o grupo funcional cetona na estrutura dela, né? Então, tá certo. A norfloxina e a esparfloxina apresentam os grupos funcionais amina e ácido carboxílico em comum. Então, vamos identificar. A gente tem amina aqui, tem amina aqui, tem amina aqui e tem ácido carboxílico aqui. Então, aqui tá ok. Aqui tem amina, amina, amina e amina. E tem ácido carboxílico. Então, tá certinha também. A esparfloxina apresenta cadeia carbônica insaturada. A esparfloxina é essa aqui. Cadeia carbônica insaturada. Olha aqui, pessoal, tem a ligação dupla. Insaturação é ligação dupla. Então, você tem ligação dupla aqui na cadeia, sim. Então, tá certo. E por que essa aqui tá errada? Ela fala que essa primeira e a última apresentam um grupo funcional amida. Aqui a gente já sabe que não é amida, é amina, né? E aqui, olha aqui, é amina, amina e amina. Então, tá completamente errado porque não tem nenhum grupo funcional amida em nenhum dos dois. E a letra E tá certa porque fala que levofloxacina apresenta anel aromático. Aqui o anel aromático. Ok? Então, vamos para a questão 2. Nos Jogos Olímpicos de Pequim, os organizadores fizeram uso de exames antidoping bastante sofisticados para a detecção de uma quantidade variada de substâncias químicas de uso proibido. Dentre essas substâncias encontra-se a furosemida, estrutura química apresentada na figura. Então, tá aqui a figura dela. A furosemida é um diurético capaz de mascarar o consumo de outras substâncias dopantes.
Então, vamos lá. Na estrutura química desse diurético pode ser encontrado os grupos funcionais. Então, a alternativa A é certa, porque ele fala aqui que é ácido carboxílico. Então, vamos identificar ácido carboxílico, amina e éter. Ok? Você tem aqui um haleto, você tem aqui um composto sulfurado, né? Tem a presença do nitrogênio aqui também. Por que as outras estão erradas? Porque não tem éster, tá? Não tem éster. Amida, também não tem amida, tá? Não tem amida aqui. Ele fala que tem álcool, não tem álcool. Cetona, também não tem cetona, então não tem cetona, nem álcool, nem amida. Então a única correta, letra A, porque tem as 3 funções que ele falou aí na alternativa. Questão 3. Observe as estruturas a seguir. 1, 2 e 3. Com referência às estruturas anteriores, pode-se afirmar que A1 é um éster. Bom, realmente isso aqui é um éster, né? Então, até aqui tá certo. E 2 não pode formar ligações de hidrogênio termomoleculares. Pessoal, ligação de hidrogênio pode sim, tá? Você tem aqui um álcool. O álcool, se vocês olharem lá na tabelinha, lá na nossa revisão, nós falamos que o álcool, ele faz ligação de hidrogênio, tá? Então, álcool, ele faz ligação de hidrogênio. Então, essa aqui tá errada. Porque fala que não pode. E ele pode, tá? O erro tá aqui. 2. Não possui elétrons π. Π. Lembra lá, ligação sigma, ligação π? Nós falamos isso no primeiro bimestre. Foi um tópicozinho que eu passei por ele, né? Mas dá para a gente revisar algumas coisas aí. Não na questão 2 aqui fala que não possui elétrons π em sua estrutura. Pessoal, eu tenho uma presença, quando eu tenho ligação simples, eu tenho sigma. Quando eu tenho ligação dupla, eu tenho um π e uma sigma. Tá um pouco ficou junto, mas tudo bem. E a tripla são 2 π e uma sigma, tá? Então aqui eu não tenho nenhuma ligação π, porque eu só tenho ligações simples aqui, então não tenho nenhuma na estrutura de ligação π, tá? Então isso aqui tá falando que não possui, ok, não tenho elétrons π na estrutura. E aqui ele fala que o 3 é polar. O 3, olha aqui, o 3 é um hidrocarboneto. O hidrocarboneto não é polar, ele é apolar, então tá errado por isso, tá? Então, hidrocarboneto é apolar. E a C tá certa porque ele fala que o 1 é derivado de ácido carboxílico. O que é isso aqui? É um éster. Lembra que a gente fez lá, coloquei no material falando que ácido carboxílico, vou colocar assim, ácido carboxílico mais álcool, vou colocar assim, OH, tá? Forma o éster, tá? Resumindo aí. Mas lembre aí, dá um destaque aí no material de vocês, que é ácido carboxílico mais álcool, que forma éster. Então, tá certo até aqui. E tá certo também porque a 2 fala que é um composto saturado. Saturado só tem ligações simples. Então, ele realmente só tem ligação simples aqui, então, certinho. A D diz que a 3 tem um anel, é um aromático, ok. Mas aqui fala que na 1 tem um carbono com hibridização sp. Pessoal, carbono com hibridização sp, vou colocar aqui embaixo, ele tem que estar ou fazendo uma ligação dupla e uma simples, ou duas duplas, ou então ligação tripla, tá? Uma tripla e uma simples. Então, aqui eu não tenho sp, tá bom? Não tenho hibridização sp. O erro tá aqui. E a E fala que os 3 são compostos cíclicos e aromáticos. Tem cíclico, né? Tem uma parte que é cíclica,
mas só esse aqui que é aromático. Então, ela tá errada também aí, por isso. Questão 4. Um dos mais graves acidentes ecológicos dos últimos tempos ocorreu há alguns meses na costa atlântica da Europa. Um petroleiro carregado afundou, espalhando milhares de litros de petróleo na água. Parte desse petróleo atingiu praias da Espanha, de Portugal e da França. Sobre o petróleo, considere as afirmações abaixo. Petróleo. Trata-se de uma mistura formada principalmente por hidrocarbonetos, certo? A gente comentei sobre isso nas aulas anteriores, falando sobre isso, sobre a questão do petróleo ser formado por hidrocarbonetos. Tá? 2. As ligações intermoleculares predominantes nas substâncias constituintes do petróleo são do tipo de polo instantâneo de polo induzido. Pessoal, se é hidrocarboneto, a única interação que acontece é de polo induzido. Então, correto. A densidade do petróleo é maior que a densidade da água. Errado. Se a densidade fosse maior, o petróleo ia ficar embaixo, mas na verdade ele flutua na água, então a densidade dele é menor. Então o erro está aqui. O petróleo forma com a água uma solução. Errado. Ele não forma uma solução, porque fica separado. O petróleo fica em cima e a água embaixo, tá? Então, sobra apenas a alternativa A, que fala que certas são a 1 e 2. Para a gente encerrar, questão 5. As estruturas a seguir representam macromoléculas orgânicas que podem formar colóides, dispersões de partículas com diâmetro de 1 nanômetro e 100 nanômetros em um solvente. Por exemplo, um pudim constituído de partículas de amido dispersas em água ou partículas de ácido oleico dispersas em água. Então, você tem aqui as moléculas. De acordo com essas estruturas, é correto afirmar que, então, ele quer correto. As moléculas de ácido oleico, essa aqui, e a água são capazes de estabelecer ligação de hidrogênio. Pessoal, cuidado, porque essa molécula de ácido oleico, ela não interage completamente aí com a água, só essa partezinha aqui que é polar que vai interagir com a água, não ela inteira. Então, por isso torna ele errado. A consistência do pudim é resultado da ligação covalente entre as moléculas de amido e água. Outro detalhe também, aqui apenas a parte que é polar, né, que seria polar aqui, que vai interagir com a água. As demais não interagiriam, né? Então a alternativa certa tá aqui na C, porque ela explica exatamente isso. A molécula do amido contém grupos polares, né, capazes de reter muitas moléculas de água. É exatamente esses grupos polares que vão interagir com a água ali, não ela completamente. A total solubilização do ácido oleico em água deve-se às fortes interações entre suas partículas. Pessoal, mais um detalhe aí, não acontece essa total solubilização do ácido oleico em água, tá? Uma parte dessa estrutura vai se dissolver em água, mas a outra parte não vai, então você não tem uma total solubilização, tá? Então encerramos por aqui a nossa revisão. Qualquer dúvida é só mandar aí.